Oi, aqui é o Cauã Andrade, do Colégio Marista Champanhar de Taguatinga. E hoje eu vim apresentar essa reta final dos módulos da PUC acerca da criatividade. Se eu estiver olhando para baixo é porque eu estou com algumas anotações aqui. E primeiro a gente vai para o primeiro módulo, o processo criativo, e ele fala em si na economia, né? Mas no geral, esse primeiro módulo, o módulo 9, se eu não me engano, ele fala sobre métodos de pensamento. Então ele começa falando sobre metodologia projetual, que é basicamente uma aplicação do método científico, né, na parte da criatividade. Então a determinação de tudo que vai ser estudado e etc. E como isso pode apresentar resultados. Né? Então é como se fosse um método científico, só que aplicado na criatividade. Tem o método duplo diamante também, que também foi apresentado, e o Designing Thinking, do Tim Brown, né? Mas, em particular, o que mais me chamou a atenção desse módulo foi a visão do que foi abordado no vídeo, né? Do Steve Johnson. Steve Johnson. De onde vêm as boas ideias. E eu achei extremamente interessante o jeito que ele abordou essa questão das ideias, onde ele diz que as ideias vêm de um palpite lento. E esse palpite pode durar anos e anos e anos até chegar e virar alguma coisa. Então ele traz, me lembra até do meu antigo módulo da PUC, né, que fala sobre o Tim Berners-Lee, que foi o cara responsável por todo esse boom da internet. E ele mostra como ele tinha uma visão parcial sobre o resultado final do que seria do que ele tipo assim, do que ia ser a internet, né? Então ele tinha uma visão, vai ser um conjunto de arquivos aqui, que a gente vai ter função X, mas que no final virou tudo isso que a gente está vendo. E eu consigo ver os módulos da PUC, etc, tudo que se transformou. Então eu analisei isso com uma perspectiva diferente, como se a ideia se fosse o funcionamento de uma bomba nuclear, onde a gente tem um pequeno átomo que seria esse micro palpite, esse palpite que surge no começo da ideia e que ele vai sendo fragmentado em vários outros palpites e alcança várias pessoas que também vão raciocinar em cima dele. E isso gera uma grande onda de choque, gerando uma grande ideia, como o que aconteceu na internet. Esse é o primeiro módulo. O segundo módulo foi sobre as matrizes criativas, né? E dentro desse módulo, essas questões das matrizes criativas me chamaram muita atenção também, principalmente os chapéus do pensamento, que é você usar várias perspectivas para analisar um problema, que envolve a criatividade, obviamente. Mas o que mais me chamou a atenção foi a parte inicial da parte textual, né? Do módulo, onde ele fala de elementos de projetos criativos. E uma coisa que assim é muito profundo, né, que fala no módulo é sobre a cultura de fábrica, em que hoje em dia muitas pessoas ao fazerem projetos elas acabam se perdendo porque vira um processo odioso, onde a pessoa ela trabalha cansada, ela é contra o natural de uma ideia e basicamente o que acontece? Vira um processo onde a pessoa simplesmente não quer realizar aquela atividade que ela se propôs a fazer. Então a gente vê isso muito na sociedade, pessoas que surgem, que possivelmente teriam grandes ideias e que abandonam elas porque se torna um processo odioso. Então elas trabalham cansadas por conta de toda a pressão que surge, tanto social quanto individual mesmo. E essa questão da cultura de fábrica é uma coisa que eu achei muito legal nesse módulo, mesmo sendo bem curtinho. O próximo é sobre conceito criativo. Então tem um vídeo, né, na aula que fala sobre o processo criativo no geral. E o aspecto que mais me chamou a atenção desse vídeo foi quando ele... É porque ele conceitua, né, o que é criatividade. Então, na minha visão, criatividade então, é essa habilidade do ser humano querer procurar grandes ideias e tal. E quando ele fala do Pink Floyd, que na montagem do álbum, né, do Wish You Here, que virou um grande álbum e tal,
Mas ele eu achei muito interessante que a ideia do álbum vem da ausência de criatividade, porque eles tinham feito o álbum The Wall, né? E eles pensavam que não iam conseguir uma coisa tão conceitual quanto foi The Wall, né? Uma coisa tão foi gigante, né, na época. E é justamente que surge o Wish You Here, né? Que vem dessa ideia de ausência. O Wish You Here é basicamente isso, como eu queria que você estivesse aqui, né? Então, é a principal música do álbum justamente fala sobre a ideia dele, a ausência. E a capa do álbum, né, que é o cara em chama, né, cumprimentando o outro, que é justamente, na minha perspectiva, justamente esse equilíbrio entre a ausência, que é o cara pegando fogo, pô, tô sem ideias, tô em chamas aqui, né, que ele fala, um dos membros da banda lá. Eles se cumprimentando, justamente que é esse equilíbrio entre a criação de uma música, a criatividade, tudo que envolve a criação do álbum e essa ausência, o medo, né, de não superar o The Wall e etc, né? E por fim, a gente tem aquele documentário que fala sobre o processo criativo em si. Aquele documentário, ele é muito interessante e o que me chamou mais a atenção dele foi principalmente o início. Mais pra frente eles falam de muitos processos sobre propaganda, o design e etc. Mas o que realmente me chamou a atenção foi o início, que já começa com aquela ideia, né, que fala o processo criativo muitas vezes é tratado como algo geral, de repetição, como até foi falado em algumas aulas da PUC, mas é importante falar que o processo criativo ele também é individual. Então é uma coisa que ocorre, mesmo quando você tem aquela pequena ideia que parece que não foi tão inteligente, mas para você foi uma coisa que superou sua expectativa. Isso aí também faz parte do processo criativo, é importante pro indivíduo em si, né? E ele também fala que outra coisa que me chamou a atenção, né, desse documentário foi sobre a questão da diferença de publicidade e artes plásticas, né, que ele traz. Artes plásticas são ela apresenta um tema vertical, então a gente vai ter um conceito apresentado, um conceito muito aprofundado, então ele aceita maiores transbordamentos, outras áreas da arte, etc. Então você pode pegar, sei lá, um quadro do Renascimento, por exemplo, e tratar ele como uma pop art e transformar ele num grande conceito, diferentemente da propaganda, com a coisa horizontal, que ela pode até seguir algum conceito artístico, alguma vanguarda, vamos dizer assim, algum exemplo de, de arte, né? Mas a publicidade horizontal, ela segue um esquema, ela tem toda uma coisa para o consumidor, a pessoa que assiste aquilo, ser atraído mais facilmente. Então, ela não quer maiores complicações. Então, é importante a gente falar disso, que você, dependendo do meio que você expressa a criatividade, ela tem que ser tratada, tem que ter um polimento diferente. A gente volta naquele chapéu do pensamento. Então, o módulo é bem encaixado. Foi bastante interessante e é isso.